Olá, tudo bem? Hoje eu tô um pouco rouca, superando uma gripe, mas é assim mesmo, né? A gente estando bem, a gente vai, não estando, vai também. Vamos superando cada dia. Então, eu tô recebendo algumas perguntas do tipo, de onde tirei esse conhecimento sobre o capitalismo, sobre economia, né? Então, eu quero passar para você o meu método de aprendizagem, né? Então, o primeiro critério da aprendizagem é a observação que eu utilizo. Então, você tem a teoria, aí você tem a prática, né? Você tem a teoria, você tem a vivência, você tem a teoria, você tem os fatos. Então, muitas teorias vêm de pessoas que nunca tiveram a prática, né? Elas nunca vivenciaram, nunca conviveram, nunca observaram. Simplesmente tiraram de uma ideia de alguém que já pensou sobre isso, que escreveu sobre isso e que isso vai sendo replicado ao longo da história. E aí, às vezes, a gente se perde entre a teoria e a prática das coisas e ficamos apenas vibrando na ponta do iceberg, né? É como acontece com o sistema capitalista. Então a gente fica olhando para a comercialização, para os gráficos, a movimentação financeira e esquece de olhar para o que há de mais profundo atrás de tudo que está acontecendo na superfície, né? Que é, na verdade, a ação das pessoas. Por trás disso tudo estão pessoas trabalhando para que esse sistema aconteça, né? Então, a partir da observação, eu compreendi a, as cadeias produtivas, eu compreendi as questões mais importantes do sistema capitalista, que são as pessoas que estão por trás do processo, né? Eu compreendi o processo. Cada produto existe uma cadeia de produção. Existem vários subprodutos que formam aquele produto. E que por trás desse produto pronto está centenas, milhares de pessoas sendo sustentada com o resultado do trabalho dessa produção. Mas existe um livro que identifiquei muito com ele. Quando eu li, eu tive certeza que realmente as minhas observações eram reais. E eu, então, inspirei nele para fazer esses vídeos dessa série como uma referência, né? Como hoje tudo exige referência, né? Exige que tenha um autor por trás. Eu trago esse autor, que é Ludwig von Mises, e a mentalidade anticapitalista. Esta é a referência que eu trago para essa série de vídeos, né? Porque aqui ele traz um ensaio sobre como a sociedade pensa o capitalismo, como as teorias são construídas em ataques ao capitalismo, propondo uma alternativa econômica inexistente, né? E como os artistas falam, pregam e difamam, né, o capitalismo mundo afora. Ele traz também a visão dos burocratas sobre o capitalismo, né? Então, quem recebe o seu salário mensalmente líquido na sua conta não faz ideia de como esse dinheiro vai chegar na sua conta. Então, esse livro aqui, ele traz tudo isso para você. Se você quiser adquirir, tem um link na descrição, tá? Do vídeo. Então, é um livro muito importante. Ele veio para tirar todas as minhas dúvidas e me dar a certeza de que todas as meus questionamentos e as minhas observações estavam corretas, né? Então, ele trata de toda essa questão da falácia contra o capitalismo. E essa falácia, ela faz com que você entenda o capitalismo apenas ali, na movimentação financeira, né? E esquece toda a parte mais importante do sistema, que é a sustentabilidade das pessoas. Porque a sustentabilidade é tratada pela teoria marxista apenas como sustentabilidade do planeta, sustentabilidade do ambiente, sustentabilidade da, da vida, né? Mas desconexa da economia, né? Então, para haver uma sustentabilidade completa, tem que existir a sustentabilidade também financeira, né? Então, nós temos que pensar no meio ambiente? Sim. Temos que pensar
na, na regulação do trabalho? Sim, para que ninguém seja explorado, né? Tem que pensar na sustentabilidade da matéria-prima, né? De onde essa matéria-prima está sendo extraída? Sim. Temos que pensar nas nascentes? Sim. Então, nós temos que pensar todas essas questões como sustentabilidade. Mas o, o trabalho, sem o trabalho das pessoas, não existe sustentabilidade, porque é o trabalho que promove a remuneração. A remuneração promove a justiça social, no sentido de acesso aos direitos sociais, né? Então, é através do capitalismo, é através da produção, é através das cadeias produtivas, através das empresas que compõem todo esse sistema, né? É que existe a sustentabilidade financeira das famílias. Não adianta você pensar num meio ambiente limpo, bonito, né? Intacto, e as pessoas passando fome, né? Então, preciso ter essa consciência, né? E tudo é sistêmico, né? Quando nós não tínhamos indústrias, né, mantidas a petróleo, a energia elétrica, nós tínhamos indústrias, pequenas indústrias, vamos considerar que eram os teares, né? Ali que faziam os tecidos, que funcionavam, e ali existiam pessoas também trabalhando, né? Naquela pequena escala, para uma pequena elite. Então, se nós formos analisar a história, nós vemos que antes da Revolução Industrial, nós tínhamos uma indústria de pequena escala e que a maioria das pessoas que trabalhavam nessa indústria de pequena escala eram pessoas que não tinham remuneração. Eram pessoas, ora escravas da produção, ora essas pessoas eram mal remuneradas, ou seja, eram pessoas vassalas, né, que trabalhavam somente para sustentar, quer dizer, somente para comer, né, para ter o mínimo de alimento possível para si e para a sua família. Então, elas não tinham direito de acesso a nada, né? Depois da Revolução Industrial, você vai analisar a situação, você vê que famílias hoje que diz pobres têm mais condições de sobrevivência, mais condições de acesso do que lá há pouco mais de 100 anos atrás, né? Então, a Revolução Industrial, ela não só veio para revolucionar a indústria da produção, das máquinas, da tecnologia, mas principalmente ela veio para revolucionar a ideologia de que poucos têm e muitos produzem para os poucos terem, né? Então, essa ideologia de que muitos teriam que trabalhar para sustentar um pequeno grupo, uma pequena elite, né? Porque se você for ver uma indústria manual de um tear, por exemplo, teria que plantar o algodão, colher o algodão, catar o algodão na unha para tirar o cisco, depois cardear o algodão, depois tinha tudo à mão, gente. Depois tinha que fiar esse algodão na roca de madeira, no pé, né? Depois tinha que pegar esse algodão, levar para tintura, tá? Para poder tingir. E essas tintas eram todas naturais, tá? Tiradas da natureza. Então, da madeira, tirado das sementes. Então, todo esse material era tingido manualmente, tinha que ferver esse material na tinta, deixar de molho para tingir. Depois de tingido, tinha que ir para a alfaiataria, né? Fazer o alfaiate, que na verdade era uma única pessoa que trabalhava, no máximo mais um para auxiliar. E ele ia fazer o terno, ia fazer ali as toalhas de mesa para as rainhas, né? Para as burguesas da época. Ia fazer ali a roupa de cama, né? Tudo era feito dessa forma, de maneira que cada tecido tinha uma metodologia de trabalho, né? De viagem dos fios, né? Para que ficasse mais fino, mais grosso. Mas você vê que toda essa engrenagem aqui de construção de um tecido, por exemplo, era feita ali por um grupo de pessoas, em especial um grupo de mulheres que trabalhavam ali, né? Claro que os homens também, na sua parte, mas a maioria das mulheres fazia essa parte do tecido. Eu me lembro ainda que no interior de Goiás até hoje ainda tem os teares, né? Me lembro da minha família ainda, minha mãe fazia tecido à mão. Então, é uma realidade. Então, isso é uma observação que eu sempre fiz da realidade. Então, tudo isso era, era feito, né? Era ali
trabalhado nos bastidores. Aquelas mulheres não recebiam por isso. Mas o que elas recebiam era o direito de morar naquela fazenda, ou de receber ali feijão, arroz, né? 1 litro de manteiga para fazer sua comida. Talvez criar algumas galinhas, né? Mas essa questão não vai para as discussões midiáticas, né? Para as discussões sobre economia, sobre sustentabilidade, né? Você não vai ver falar de economia como ciência nas universidades e nem nas escolas, porque esse aprofundamento que a gente faz, dessa observação mais filosófica, né, sobre o sistema. Então, o que nós estamos vendo hoje, é uma tentativa, né, de desconstruir o capitalismo como ele é, para trazer de volta, né, uma espécie de feudalismo, né, que as pessoas falam, estudiosos tratam como pré-capitalismo, mas eu costumo dizer que o feudalismo era apenas uma maneira de tratar o capitalismo da época, né. O feudalismo é justamente isso, as pessoas trabalhavam simplesmente para se alimentar, não tinha mais direito. E quando eu falo das pessoas, estou falando das pessoas pobres, porque sempre teve castas, né, na sociedade, sempre teve as classes. Então, Karl Marx, que era uma pessoa que nunca trabalhou na vida, nunca empreendeu na vida, nunca vendeu uma balinha, né, para dizer assim, vendi essa balinha, sei quanto custa, sei como ela foi produzida, sei onde é que eu vou colocar o dinheiro dessa balinha. Não, ele nunca fez isso. Ele nunca comercializou nada, nunca produziu nada. Ele nunca observou a produção. A vida de Karl Marx foi escrever besteiras, né? E essas besteiras foram replicadas, replicadas e replicadas. E até hoje elas são replicadas e elas são bonitas para a classe dominante pregar para a classe dominada, que são os mais pobres. Então, os mais pobres precisam ter acesso à boa informação e à informação verdadeira, né? De que só é possível eles hoje ter acesso ao mínimo que eles imaginam ter por causa da revolução industrial e por causa da evolução do capitalismo, né? Graças ao sistema capitalista, isso é possível. Então, Ludwig von Mises, ele traz toda essa filosofia, né, nas suas obras. E acho que a menor obra dele é esse ensaio, que ele é dividido em capítulos, né? Ele trata da mentalidade anticapitalista mesmo. Como as pessoas são anticapitalistas vivendo no capitalismo, né? É uma contradição, mas a verdade é essa. Os burocratas precisam do capitalismo porque eles vivem dos impostos produzidos no capitalismo. Os trabalhadores precisam do capitalismo porque eles trabalham e recebem o dinheiro do sistema capitalista. Os artistas precisam do capitalismo porque os trabalhadores recebem salários, os burocratas recebem salários oriundos do capitalismo e pagam ingresso, compram suas obras, seus livros, suas pinturas, né, seus quadros, vai ao cinema, vai ao teatro, né, comprando com dinheiro oriundo do capitalismo. Sem o capitalismo, essas pessoas não teriam acesso à arte. Sem o capitalismo, esse livro não poderia ser produzido e nem eu poderia comprá-lo, certo? Então, é essa contradição que von Mises vai relatar nesse livro, né? Então, várias questões importantes sobre esse esquema, né, montado para destruir o capitalismo pelos próprios capitalistas. Então, eu como pobre que sou, né, resolvi estudar a fundo isso. Eu falei, não é possível, né, que as pessoas são ricas e estão querendo impor um socialismo para mim e para as milhares de pessoas que são dessa classe, né, trabalhadora e que vive dos frutos do capitalismo. Por que essas pessoas, elas têm muitos bens e parece não querer que nós temos, né? E aí eu fui realmente observar, fui buscar, fui pesquisar, né? Fui observar as questões que realmente aconteciam, conversar com pessoas e observar também essas questões da mais antiga, né? Antes, na verdade, antes da Revolução Industrial. Então, fiz todo esse compilado que resultou nessa série de vídeos. E por
sorte minha, encontrei por indicação de Olavo de Carvalho esse livro que veio para me dar certeza do que eu estava certa, que eu não estava ficando louca. Embora eu via todos os dias, né? Sempre ouvi nas escolas, na universidade. Então, eu fiz a universidade de administração, onde ensinavam socialismo. Nunca aprendi economia na faculdade de administração. Então, saí frustrada, porque eu queria saber realmente o que rolava por trás de tudo isso. E aí, tive sorte de encontrar esse livro. Aliás, tive sorte de encontrar esse autor, porque não é só esse livro, tem outras obras. Inclusive, eu vou continuar trabalhando em cima, estudando e trazendo para vocês conhecimento, né? Mas para quem quer ler, também posso indicar os livros, não tem nenhum problema. E para quem prefere assistir as aulas, os vídeos, né? Então a gente tem essa opção. Então, pessoal, se você gosta do meu trabalho, promova o meu canal, compartilhe, curta, assine meu canal, porque nós precisamos trabalhar com essa parte da formação cultural, né? E esse é o assunto que eu escolhi para trabalhar, para contribuir com o nosso país, com a nossa cultura, falando sobre a filosofia econômica, ou a ciência, a economia, né? Que dá na mesma. A ciência e a filosofia dentro da economia, elas se fundem, né? E ela traduz uma coisa muito importante, a ação humana. Então, o próximo livro que nós vamos estar trabalhando é a ação humana, tá? Do mesmo autor, Ludwig von Mises. Apaixonei por esse autor, tá? E quero que vocês também se apaixonem. E vamos lá, vamos continuar nossa missão de trabalhar, de estudar e de multiplicar o saber. Então vamos ser multiplicadores, né, dessas ideias, não dessas ideias, mas dessa realidade, né? Porque ideia tem muito por aí, mas a realidade muitas vezes nos passa batida. Então curta, compartilhe o meu vídeo e até